Bom, pessoal, bom dia a todos. A gente vai dar início aqui ao nosso webinar. Primeiro, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. Também espero que todos estejam bem aí, com bastante saúde. Alguns avisos iniciais aqui para o nosso webinar. Ele tem a previsão de duração de 1 hora, tá? Enquanto a gente passa pela apresentação, vocês podem ficar à vontade para postar as perguntas de vocês no botão Q&A, tá? Aí embaixo no Zoom. E a gente vai fazer algumas pausas também para perguntas, e se vocês quiserem que a gente abra o microfone nessas pausas para vocês falarem, comentarem, é só apertar o botão Raise Hand de erguer uma mãozinha, tá? Aí no Zoom. Primeiro queria me apresentar, meu nome é Lívia Inácio, eu sou gerente regional da Bonsucro aqui no Brasil, e hoje eu estou também acompanhada aqui de dois colegas, meu colega Miguel Hernandes, que é diretor da Bonsucro para a América Latina, e a minha colega Celine Orslet, que é a nossa gerente de asseguração da Bonsucro, que eu também queria dar um agradecimento muito especial para a Celine por todo o apoio, e que foi a pessoa aí que encabeçou todo esse trabalho de sistema de gestão de reclamações, tá? Então, o nosso grande objetivo hoje nesse webinar vai ser informar vocês sobre esse novo sistema desenvolvido pela Bonsucro para tratar reclamações, alegações e denúncias, né, de quaisquer origens. E também queria só deixar claro que o nosso objetivo hoje não vai ser receber nenhum tipo de reclamação hoje dessa turma que está por aqui, ou discutir algum caso que está em aberto, tá? Hoje é simplesmente informativo para explicar para vocês como esse processo vai funcionar daqui em diante, tá? Próximo, seguinte. Bom, então, no dia 15 de junho desse ano, a Bonsucro publicou o que a gente chama de Sistema de Gestão de Denúncias e Reclamações, tá, no nosso site. E esse é um sistema que oferece para os usuários várias opções para expressar algum tipo de preocupação, reclamação ou denúncia, tá? E aí sobre 3 públicos, né? Então, reclamações contra empresas que são membros da Bonsucro, contra auditores ou certificadoras, né, os organismos de certificação da Bonsucro, ou contra a Bonsucro em si como organização, tá? E o mecanismo de denúncias, ele foi lançado ao mesmo tempo, né, do nosso sistema de gestão, e ele é uma das opções que está dentro do sistema de gestão de reclamações, tá? Seguinte. Bom, então, no webinar de hoje a gente tem algumas partes para dividir com vocês. A gente vai começar com algumas informações básicas, um background, um contexto sobre esse projeto. Depois a gente vai olhar um pouco mais esse leque de opções disponíveis que estão agrupadas, né, sobre o que a gente chama de sistema de gestão de denúncias e reclamações. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto que saiu do desenvolvimento desse sistema de gestão, que é chamado Projeto Vozes dos Trabalhadores e da Comunidade, porque alguns de vocês também podem ter interesse em participar. E por último, a gente vai explorar um pouquinho os passos, né, todas as etapas dessa opção, que é o mecanismo de denúncia da Bonsucro. Tá? Mas primeiro, aqui a gente vai compartilhar com vocês uma palavra inicial da nossa CEO, né, que é a Danielle Morley. É um vídeo que está com áudio em inglês, mas tem algumas legendas em português. Hello, thank you for taking part in this webinar on Bonsucro's new grievance mechanism. If you don't know me, I'm Danielle Morley, the CEO at Bonsucro. Improving our grievance mechanism to meet international human rights standards was one of my priorities when I joined Bonsucro 2 years ago. It's designed to complement our new code of conduct for members, which came into force in April this year, and was thoughtfully crafted with consideration for the effectiveness criteria of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. At Bonsucro, we always seek input from our members and the wider community of stakeholders to ensure that we create systems that are fair, robust, and inclusive. This grievance mechanism is the product of over a year of hard work that included multiple consultations with members, stakeholders, including NGO groups and legal experts. We were advised by DLA Piper, an international law firm, and have since partnered with the Centre for Effective Dispute Resolution, who will manage
and mediate any incoming complaints against our members. I'm really proud of all the hard work that's gone into it and the outcome that we've designed together. I'm sorry I can't be with you virtually today, but thank you for joining. And as always, if you have any further comments or questions, don't hesitate to reach out to myself or a member of our team. Bom, então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o contexto, né, algumas informações básicas sobre esse trabalho de sistema de gestão de denúncias. E aí seria bom começar para o seguinte, lembrar um pouquinho do conceito, né? O que é, na verdade, um mecanismo de denúncia, né? Ele é nada mais do que um processo de denúncia que pode ser levantado, né, usado por indivíduos, trabalhadores, comunidades, tanto do ponto de vista de pessoa física, né, quanto pessoa jurídica, organizações da sociedade civil, que estão sendo afetados negativamente por alguma atividade, por alguma operação de alguma parte, tá? Uma denúncia, ela pode ser formal, legal ou não legal, né, entrar no âmbito judicial ou não judicial, e tem outras expressões também no mercado utilizadas, por exemplo, mecanismo de reclamação, mecanismo de reparação, canal de reclamação, né, ou de prestação de contas. Tá? Seguinte, por que a Bonsucro desenvolveu um mecanismo de denúncia, né? Acho que isso está totalmente conectado com a nossa visão, né, de fomentar a responsabilidade, a sustentabilidade na cadeia de cana-de-açúcar, e a Bonsucro, sendo uma plataforma, né, que acelera essa mudança no setor de cana, ter um mecanismo que acomode reclamações faz todo sentido em promover essa visão, tá? E por que um mecanismo de denúncia eficaz ele é importante, né? Então, acho que tem dois grandes pontos aí que justificam a existência de um mecanismo como esse, né? E o primeiro seria de incentivar a conformidade proativa, né? E que a gente consiga gerenciar e mitigar os nossos riscos de uma forma proativa e eficaz, e também para demonstrar a própria credibilidade do esquema de certificação Bonsucro para a nossa comunidade, para as nossas partes interessadas, também compradores, o próprio ICO, que é o nosso regulador, né, o regulador de vários esquemas de certificação, e organizações como a OCDE e a Comissão Europeia, já que a Bonsucro também é um esquema acreditado pela União Europeia, tá? E aí, quando uma organização ela se torna membro da Bonsucro, ela se compromete com um conjunto de princípios, certo? Para promover essas mudanças, promover a sustentabilidade no setor de cana-de-açúcar. Então, fornecer uma saída, né, uma opção ou uma série de opções, que é o nosso caso aqui, para que as partes interessadas reclamem ou pontuem suas preocupações, é um ponto essencial, né, para identificar mudanças que a gente tenha que fazer no nosso sistema e os riscos também que a gente enfrenta e que devem ser geridos nessa cadeia de suprimento, tá? Então, com esse ponto de vista é que a gente justifica, né, que ter um mecanismo de denúncia é um investimento bastante valioso, né, para a Bonsucro e também para os seus membros, tá? Seguinte. Bom, e aí dividindo um pouco com vocês de como que foi desenvolvido, né, esse mecanismo de denúncias da Bonsucro. A gente teve todo um apoio, um suporte de uma empresa chamada DLA Piper, que é um escritório de advocacia independente. A gente também recebeu inputs bastante importantes de uma organização chamada CIDAR, que a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe mais adiante, que é o Centro de Resolução Efetiva de Disputas, e a Bonsucro também contratou o CIDAR para gerenciar e implantar o nosso mecanismo de denúncias a partir do ano que vem, tá? Além disso, a gente fez uma consulta pública de dezembro do ano passado até janeiro desse ano. Desde já agradeço para aqueles que tiveram a oportunidade de contribuir, porque ajudou bastante a gente a finalizar esse mecanismo de denúncias. E também esses inputs da consulta pública incentivaram a criação do projeto Vozes, que a gente vai falar também um pouquinho mais adiante, que aborda muito mais uma questão de acessibilidade, né, de tornar esse mecanismo de denúncias acessível a qualquer pessoa, tá? E a gente também seguiu os princípios orientadores das Nações Unidas para desenvolver esse mecanismo de denúncias, que é o que na sigla internacional é o UNGP, né? Que pode ir para o slide seguinte, obrigada.
Então, um lembrete rápido do que é a UNGP, que foi uma das grandes fontes de informação para a gente construir o nosso mecanismo. O UNGP nada mais é do que um conjunto de princípios que foram definidos pelas Nações Unidas, né, para implementar o que é chamado de proteger, respeitar e remediar, ou seja, aprimorar esses padrões e práticas relacionadas às empresas e aos direitos humanos. Essa estrutura da ONU, né, das Nações Unidas, ela traz 3 pilares. O primeiro sendo o dever do Estado de proteger os direitos humanos, a responsabilidade corporativa, né, das empresas de respeitar esses direitos, e o acesso à solução para vítimas de abusos relacionados aos negócios, tá? E é nesses 3 pilares aqui que a gente encaixa o mecanismo de denúncias, tá? Bom, quando a gente fala de construir um mecanismo de denúncias eficaz, o que a gente quer dizer com isso, né? Quando um mecanismo de denúncias é eficaz. E tem o princípio 31 da ONU, que a gente falou, que vai indicar especificamente o que significa isso, o que significa um mecanismo de denúncias eficaz. Para a ONU, esse mecanismo de denúncias eficaz deve ser legítimo, acessível, previsível, equitativo, transparente, compatível com direitos, uma fonte de aprendizado contínuo, e aqui a gente está falando de início de jornada, né? A gente está começando agora nessa jornada de aprendizado com esse mecanismo, e baseado em engajamento e diálogo, tá? Então, esses são os grandes princípios que a gente usou para desenvolver o nosso mecanismo de denúncia, e um elemento chave que também foi incorporado, que a gente também usou para garantir que esse novo mecanismo fosse bem sucedido, foi incorporar ele também ao nosso sistema de asseguração e certificação, tá? Como uma das opções disponíveis para que a nossa comunidade pudesse levantar suas dúvidas e as suas preocupações, tá? Próximo. Bom, agora a gente vai fornecer para vocês uma visão um pouco mais ampla desse leque de opções disponíveis, além do mecanismo de denúncia, né, como eu falei, que é uma das opções, e que também compõe o sistema de gestão de reclamações e denúncias, tá? É importante dizer que a gente tentou mapear todas as opções possíveis para endereçar qualquer tipo de necessidade que venha aí da nossa comunidade, das nossas partes interessadas, tá? Bom, e por que a gente teve que mapear outras opções, né? Além do mecanismo de denúncias? O mecanismo, ele é de fato a nossa ferramenta estado da arte, né? É a menina dos olhos, que pode ser usada por qualquer um que queira fazer uma reclamação, né, contra um membro da Bom Sucro, mas ele tem um escopo bastante específico, por isso que a gente teve que explorar outras opções. Por alguns motivos. Então, ele inclui um certo nível de complexidade, certo? Então, outras opções que a gente vai dar aqui para vocês, elas podem ser mais adequadas à expectativa de quem está reclamando, que são diferentes do mecanismo de denúncia. Também a gente teve que explorar outras opções, porque o mecanismo, passar pelo processo do mecanismo de denúncia é caro, tá? Ele não é um processo barato, e a Bom Sucro teve que alocar um orçamento específico para financiar casos que vão passar ou que estão passando por esse mecanismo de denúncia, e a gente vai precisar procurar financiamento adicional também. E também outras opções fazem sentido, porque o mecanismo de denúncia, ele é bem específico no escopo, como eu falei. Então, ele só se aplica quando existe uma queixa ou uma reclamação contra empresas que são membros da Bom Sucro, tá? E aí, a gente tem outras opções de reclamações, como eu falei, contra a Bom Sucro especificamente como organização, contra certificadoras ou auditores, e assim por diante. Então, por conta de tudo isso, a gente desenvolveu esse sistema com diversas opções. Próximo, por favor. Bom, falando ali como é que a gente projetou esse sistema e todo ele está lá descrito no nosso site. A gente queria garantir que as opções já existentes para relatar essas preocupações ou reclamações, que tudo isso estivesse muito bem explicado e listado no site da Bom Sucro, tá? Porque muitas vezes quem reclama não sabe, né, de todos os detalhes ou de quais opções ela tem para reclamar e para reportar um problema, né? Então, por isso, a gente partiu do que a gente sabe que quem reclama geralmente sabe, né? E a partir disso, o site vai guiando vocês nas opções disponíveis com base em cada situação. Então, o reclamante, o que ele sabe geralmente no começo? Quem ele é, né, dentro do sistema, sobre o que ele deseja reclamar, quais ações ele deseja reclamar,
que resultados ele está esperando, tá? E aí o sistema, então, foi desenvolvido no site para ajudar esse usuário, esse reclamante, a navegar por todas essas opções possíveis e que isso também não influencie a sua escolha, tá? Então, são 3 grandes caminhos dentro do nosso site para reclamar ou para relatar algum tipo de preocupação contra um membro da Bonsucro, contra auditores da Bonsucro ou as certificadoras e contra a Bonsucro em si como organização. E agora eu vou levar um pouquinho vocês por esses 3 caminhos possíveis, tá? Bom, o conjunto um pouquinho mais complexo de opções para reclamar ou relatar um problema é contra uma organização que é membro da Bonsucro ou um candidato, né, uma empresa candidata a membro da Bonsucro. As opções disponíveis para isso, elas vão depender de qual é o status dessa empresa que está sendo reclamada, né, que você deseja reclamar. É uma empresa que está se filiando à Bonsucro? Ela já é membro? Ela está solicitando a certificação? Ou ela já é certificada? Então, isso já é um primeiro norte ali para guiar. Dependendo do status dessa organização, as opções disponíveis elas vão poder ser, primeiro, o processo de consulta pública e due diligence da Bonsucro, então, que foi revisado, inclusive, agora recentemente, como parte do nosso novo Código de Conduta. Durante a candidatura de qualquer organização na Bonsucro, os membros candidatos, eles ficam todos listados no nosso site, e qualquer pessoa pode enviar comentários, preocupações, reclamações sobre esse membro que está sendo candidato, tá? Esse é um meio, essa é uma forma. Uma segunda forma é utilizar o mecanismo de denúncias da própria empresa, do próprio membro. Então, tanto o Código de Conduta da Bonsucro quanto o nosso padrão de produção, eles exigem que as empresas membros e também as certificadas tenham um mecanismo de denúncia, seja um mecanismo próprio, né, da própria empresa, ou algum outro que elas também utilizem que seja reconhecido, tá? Uma terceira forma de reclamar é por meio dos processos de alegações e as reclamações sobre as certificadoras. Então, cada certificadora possui um procedimento, né, para que as partes interessadas enviem comentários ou alegações ou preocupações para elas sobre uma organização que está envolvida com uma certificação, né? Todas as certificadoras já têm esse mecanismo. E aí a certificadora avalia essas informações da reclamação e, quando é aplicável, ela investiga isso na própria auditoria, né? Durante o andamento da própria auditoria, no caso da Bonsucro. E agora o site da Bonsucro fornece todas essas informações sobre como vocês podem enviar essas alegações para cada uma das nossas 5 certificadoras licenciadas, tá? Na verdade, essa sistemática com a certificadora sempre existiu, né? Não é novidade. No entanto, não existiu uma comunicação, uma divulgação bem estruturada e reforçada nesse sentido, tá? E agora está muito mais claro lá para vocês. E por último, não menos importante, é de fato usar o que a gente vai mostrar o passo a passo no último bloco do webinar, que é o mecanismo de denúncia da Bonsucro, que, como eu falei, só é aplicável a queixas contra empresas que são membros da Bonsucro, tem que ser usado com base numa violação do Código de Conduta ou das normas de certificação, e ele vai ser gerenciado de forma independente por uma organização terceira, que é o CIDR, que a gente falou já, e vamos detalhar um pouquinho mais no final. Então, vocês, com base em tudo isso, acho que vocês podem entender que o mecanismo de denúncia, né, o último tópico aqui, ele não vai ser aplicável a todos os casos, tá? E ainda mais se a denúncia tiver alguma relação com casos criminais ou exigir algum tipo de ação urgente, é provável que o mecanismo de denúncias não seja o canal ideal para tratar isso, tá? Porque ele é um processo longo, ele vai ter um conjunto de etapas aí que é um pouco mais longo e, se for criminal ou curto prazo, pode ser que não atenda aí a expectativa, tá? Próximo. Bom, falamos de como relatar problemas em relação ao membro da Bonsucro. Agora, a gente também mapeou as opções para reclamar ou relatar um problema sobre as ações de um auditor ou de uma certificadora, né, de um organismo de certificação da Bonsucro. Aqui, tudo vai depender se você é ou se você não é cliente dessa certificadora, tá? Mas também de qual resultado você pretende alcançar, de qual expectativa você tem.
temos algumas opções para reclamar sobre a certificadora. A primeira delas é completar a pesquisa pós-auditoria da Bonsucro. Todas as unidades certificadas, elas recebem uma pesquisa da Bonsucro após a sua auditoria. E lá tem diversas questões para identificar, muito uma questão de satisfação e também de avaliação do trabalho das certificadoras, do auditor em si. Então, esse pode ser um meio para ser utilizado aqui. Em segundo lugar, reclamar sobre o serviço ou o desempenho aqui dos auditores usando o processo de reclamação da própria certificadora. Então, procurar esse canal e reclamar direto com ela. Em terceiro, discordar da decisão de uma certificadora usando o que a gente chama de processo de apelação, né? Que é quando você não concorda com uma decisão durante a sua auditoria, e aí existe um fluxo também chamado apelação para isso ser endereçado, tá? Ou, por fim, você pode decidir encaminhar a sua reclamação, a sua solicitação para a Bonsucro, né, diretamente, que vai investigar e vai utilizar isso como parte da nossa rotina anual de supervisão dessas certificadoras, né? A Bonsucro anualmente trabalha com verificações, com auditorias nas certificadoras, então a gente também pode usar essa rotina para endereçar alguns tipos de reclamação. Tá? Próximo. Por fim, a gente mapeou as opções para reclamar direto sobre a Bonsucro, né? Sobre as ações da Bonsucro como organização. E aí também isso vai depender de quem você é, né? Se você é um membro candidato à Bonsucro, ou se você já é membro, se você é uma certificadora licenciada, ou um provedor de treinamento licenciado da Bonsucro, ou outras organizações, terceiros e indivíduos, tá? E algumas vezes, as opções, elas vão estar, na reclamação em si, ela vai estar relacionada a um serviço ou uma decisão específica que a Bonsucro tomou e com a qual você não concorda, com a qual você está insatisfeito. E com base nisso, a gente também incluiu a possibilidade lá no site de reclamar com algumas organizações terceiras. Por exemplo, reclamar com o ICIL, que é o nosso grande regulador, se você achar que a Bonsucro não seguiu os códigos aplicáveis do ICIL. Reclamar direto à Comissão da União Europeia, se você tiver alguma dúvida sobre como estão sendo implantados os requisitos da EURED, né, da União Europeia da Bonsucro. Então, também são duas opções aqui para reclamar contra a ação da Bonsucro como uma organização, tá? Próximo. Bom, e antes da gente seguir para a apresentação do passo a passo daquela opção do mecanismo de denúncias, acho que a gente queria compartilhar com vocês esse projeto que saiu desse trabalho do sistema de gestão de denúncias, muito legal, que a gente viu que tem um ponto-chave aí, que é a acessibilidade a esse mecanismo, a esse leque de opções do nosso sistema de gestão, e por isso foi criado esse projeto, tá? Bom, próximo. Esse projeto, ele tem dois grandes objetivos, acho que melhorar a questão da acessibilidade, né, ao mecanismo de denúncias da Bonsucro e todas as outras opções que a gente acabou de falar, e aproveitar os aprendizados de tudo isso, né, para desenvolver ainda mais esse ambiente e fomentar cada vez mais esse ambiente de reporte de problemas, de reclamações. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente incentiva ativamente as organizações que prestam alguns serviços que a gente precisa a entrar em contato com a gente, explorar algumas opções para unir as forças, né? E tem uma pessoa dentro da Bonsucro responsável por esse projeto, que é a minha colega Cristel Delbé, que é gerente de parcerias e inovação da Bonsucro. Próximo. Próximo, isso, obrigada. Bom, então, que tipo de parceiro, que tipo de serviço a gente está buscando que vai fazer parte desse projeto? Primeiro, a gente está buscando parceiros para nos ajudar com financiamento de casos para passar pelo mecanismo de denúncias. Como eu falei, a questão do orçamento é crítico, né? E a gente busca aumentar o orçamento alocado para isso, para poder acomodar e processar mais casos. Um segundo parceiro que a gente procura, tradução, né? Tradução para os reclamantes, porque nesse primeiro momento, todas as informações lá no nosso site, esse mapa, esse leque de opções, está disponível em vários idiomas, inclusive em português. No entanto, se você for submeter uma reclamação à Bonsucro através do mecanismo de denúncia, isso deve ser em inglês, nesse primeiro momento. Então, tradução aqui faz todo sentido, um parceiro.
Depois, parceiros para oferecer aconselhamento e apoio aos reclamantes sobre que opção escolher, como se preparar, aconselhamento jurídico. Parceiros de soluções tecnológicas, por exemplo, quem sabe uma linha telefônica, né, para receber essas reclamações. Parceiros para nos ajudar com mediação. Então, o próprio CIDR, né, que a Bonsucro contratou, ele oferece a mediação como uma parte do mecanismo de denúncia, mas as partes envolvidas ali na reclamação, elas podem escolher não usar esse serviço do CIDR e procurar uma outra opção. Então, por isso que a gente busca outros parceiros de serviços locais de mediação para nos ajudar a facilitar esse diálogo, tá? E também parceiros para nos ajudar com conscientização, por meio de treinamentos, né? Levar esse conceito, esse leque de opções para o máximo de pessoas possível. Isso a gente pensou que pode se tornar viável por meio de um programa de capacitação que envolva aí trabalhadores, comunidades, e que estimule eles a manifestar, né, as suas preocupações e buscar a solução, ou também o desenvolvimento de um estudo de caso, com ações que foram bem-sucedidas em relação a impactos ambientais e sociais, e como é que isso se deu, a gente também explorar por meio de estudos de caso, tá? Queria fazer uma pausa agora, acho que para perguntas, vamos dar uma olhadinha aqui, ver se tem algumas questões. Tá, vamos lá. Pessoal da Oxfam, obrigada pela pergunta. Nossa experiência com mecanismos de denúncia e cadeias de commodities agrícolas mostra que um ponto-chave de torná-los efetivos é ter informação de quem são e onde estão os empreendimentos certificados. Essa informação deveria estar no site da Bonsucro, como hoje, só que mais acessível, em várias línguas. E fácil de achar, também o empreendimento certificado, membro deve disponibilizar essa informação em seu site e suas fazendas áreas. No site da Bonsucro é importante que a informação esteja por nome do empreendimento, usina, fazenda, nome do dono, cidade, estado, província, país, fazer a informação de quem são e onde estão os certificados, chegar aos trabalhadores e às comunidades é um grande desafio que enfrentamos. Como vocês estão trabalhando essa questão? Gustavo, obrigada pelo comentário. A gente fez uma revisão recente na parte do site da Bonsucro, que a gente mostra quais são as unidades certificadas, e agora a gente ainda tem melhorias para fazer, eu acho que esses seus inputs aqui podem ajudar bastante, mas já tem lá agora uma forma de se ver essas unidades certificadas no mapa, e tem mais detalhes sobre essas organizações lá. Tá, tem o nome, vários dos seus pontos aqui de informações sobre quem são as unidades certificadas da Bonsucro foram incorporadas nessa revisão recente. Recente que eu falo é coisa de um mês, que essa página lá do nosso site foi revisada, mas a gente ainda estamos trabalhando para melhorar ainda mais essa questão e deixar as informações cada vez mais transparentes, tá? Que é o que você falou, acho que é aí a fonte, né, uma das grandes fontes de informação para saber quem faz parte dessa comunidade certificada, tá bom? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que não foi só uma pergunta, para nós, acho que foi um excelente comentário e um input que a gente vai usar no nosso trabalho. Obrigada. Acho que era essa pergunta. O pessoal mandou para vocês no chat agora o link dessa página que eu falei que foi reformulada e que tem mais informações sobre as unidades certificadas, inclusive é possível vê-las em um mapa, tá? Questão do idioma, sim, só em inglês, mas tem alguns navegadores que dão a tradução automática para o português, então o site também permite que essa funcionalidade aconteça, tá? Para quem tem esses navegadores que traduzem automaticamente, mas a gente ainda não tem o nosso site no idioma português, tá? Só por meio desses aplicativos que traduzem automaticamente, mas também super no radar, tá bom? Obrigada. Bom, vamos dar sequência. Acho que eu não vi mais perguntas aqui. Vamos lá. Beleza. Bom,
Bom, a gente vai entrar então agora um pouco para falar um pouco sobre o mecanismo em si de denúncias, né, que vai ser uma das opções da que a gente vai dar nesse rol de várias, né, e para vocês entenderem, aquela organização CIDR, que é o Centro para a Resolução Eficaz de Disputas, que está baseada em Londres, essa empresa foi contratada pela Bonsucro e vai ser responsável pelo gerenciamento do mecanismo de denúncia da Bonsucro, tá? É uma empresa que foi fundada há mais de 30 anos, e eles têm um grande objetivo de melhorar essa questão de gestão de conflito e ajudar as pessoas a evitar o trauma, que para muitos é um trauma, né, e os custos de levar alguma disputa ou alguma reclamação através de tribunal, tá? E essa empresa, de acordo com a experiência deles, contratar um mediador de terceiro, né, pode ajudar sim quando existe um conflito entre as partes e ajudar a chegar num acordo em uma média de 70% dos casos. Tá? Já tem alguns anos que o CIDR começou a explorar também com algumas ONGs o uso da ferramenta de mediação em caso de conflito envolvendo direitos humanos. Tá? E foi como resultado desse trabalho que o CIDR foi colocado em contato com a Bonsucro, com a Celine, minha colega que está aqui hoje, também com a Daniele, nossa CEO, que vocês viram no vídeo, e também os advogados da Bonsucro, que já estavam pensando, explorando a melhor forma de reformar o nosso mecanismo de denúncias, tá? Bom, o primeiro ponto para destacar é que quando a gente introduz esse mecanismo, o grande objetivo é criar um processo que seja aprimorado e o mais eficaz possível para que todo mundo, todos aqueles, né, que consideram que um membro da Bonsucro não cumpriu um requisito e o padrão de certificação, ou os padrões de certificação Bonsucro, possa reclamar. Então, aqui a gente está falando de novo quebra de código de conduta da Bonsucro ou quebra dos padrões de certificação, que é aquele escopo específico. E aqui tem uma inovação, tá? Nessa abordagem aqui que a gente revisou, porque estamos usando diretamente uma organização independente para supervisionar o gerenciamento dessas reclamações. No passado, costumava ter um conflito de interesse em que uma organização associativa como a Bonsucro estava sendo solicitada a enquadrar um dos seus membros, né, que nos pagam, né, que a gente tem um modelo de associação, de filiação anual e pagamento de uma taxa anual. Então, isso envolvia um certo conflito de interesse no passado, tá? Então, o uso de um processo externo imparcial garante que haja uma independência maior, uma transparência mais clara, e aí a alegação de existir um conflito de interesse, ela não vai ser tão fácil assim de se sugerir, tá? Ela não vai acontecer. E a segunda grande vantagem dessa inovação é que a gente está buscando, a Bonsucro está buscando acesso a especialistas, né, e um suporte especializado para lidar com qualquer tipo de reclamação e denúncia, né, e a equipe do CIDR está super acostumada a lidar com partes em conflito, ajudar essas partes a encontrar uma maneira de superar o seu impasse, né, as suas diferenças, e já que muitas empresas e organizações, elas não desejam lidar com conflito, né? Às vezes não é algo muito fomentado. Então, muitas vezes se deixa de dar uma supervisão profissional para um conflito por causa do desconforto, né? Por causa do desconforto com o processo. Então, ter a CIDR vai ser chave aqui para Bonsucro no gerenciamento desse canal. Próximo. Bom, esse então é o fluxograma, a gente vai entrar nos detalhes agora desse processo. Existe um documento que também está lá no nosso site, tem em português, com todas as regrinhas desse fluxo, para que a gente tenha uma abordagem aí robusta, consistente, sobre como que vai ser tratada uma reclamação pelo mecanismo de denúncias da Bonsucro. Tá? Bom, primeiro estágio, próximo, por favor. O primeiro estágio desse fluxo, ele vai, o CIDR, né, a organização CIDR vai ser solicitada, que é chamada aqui envio, escopo, né, da denúncia, apresentação e escopo da denúncia. Nessa fase, o CIDR vai ser solicitado que no caso, uma reclamação apresentada seja elegível, né, e apropriado para ser tratado através do mecanismo de denúncias, né? Precisa estar no escopo dos tipos de caso que esse mecanismo foi desenhado para lidar. E isso vai abranger alguns conceitos básicos, né? Para quem, como por exemplo, quem está sendo reclamado precisa ser membro da Bonsucro e essa reclamação precisa ter relação com o setor de cana
de açúcar, né? O objetivo do mecanismo aqui é garantir o acesso a alguns recursos dos membros da Bonsucro e também das suas responsabilidades, né, como empresa. Também aqui deve ser uma nova reclamação, tá? Não vai ser aceita uma reclamação que já tenha sido feita, que já tenha sido decidida, tá? E também precisa ser uma reclamação genuinamente sobre as atividades operacionais, comerciais ali envolvidas, não motivadas por considerações políticas, tá? Por exemplo, que aí não vão entrar nesse mérito, tá? A reclamação, como eu falei, ela tem que ser por violação do Código de Conduta ou dos padrões de certificação. Ela vai precisar ser definida, explicada no formulário, né, que vai ter todas as informações ali para coletar. Nesse primeiro ano de desenvolvimento do trabalho, ficou acordado que as reclamações, elas vão precisar ser enviadas em inglês e vai ter uma limitação de número de páginas. E aí colocou-se 25 páginas no máximo para o resumo dessa reclamação e possíveis 175 páginas para todas as evidências de backup, de suporte, tá? Lá no projeto Vozes, que a gente falou, a Bonsucro está investigando se ou como, né, e como a gente pode estabelecer esses serviços de suporte para aqueles que vão precisar de assistência aqui com idiomas, etc., nessa etapa de apresentação da reclamação. Qualquer uma das partes afetadas por uma atividade de um membro da Bonsucro pode apresentar uma reclamação diretamente ou por meio também de um representante, né, legal, e lidar com esses problemas no âmbito de pessoa física, né, reclamar como pessoa física ou reclamar como pessoa jurídica em nome de um grupo ou comunidade de pessoas ali que foram afetadas, tá? Nessa etapa também tem espaço para o CIDR aconselhar os reclamantes sobre alguma lacuna, algum problema ali com as informações da inscrição da reclamação, tá? Não ser elegível, algum tipo de inconsistência ali na reclamação, o CIDR vai dar essa orientação de o que está faltando, o que precisa ser feito para que a reclamação seja submetida ali de acordo com os requisitos, tá? Como existem custos para executar esse serviço, o CIDR e a Bonsucro, eles vão ter que averiguar para cada caso a questão de orçamento e de budget, porque, como eu falei, a Bonsucro alocou recursos do nosso ano atual para financiar alguns processos de caso que vão passar pelo mecanismo, mas com o tempo, dependendo do volume, da demanda, enfim, pode ser necessário que a gente busque outras fontes adicionais aí de financiamento para as partes poderem usar o mecanismo, tá? Todas as partes que reclamarem, elas vão ser notificadas no início se existe a verba disponível para dar sequência àquele processo, ou se não tem, e aí buscaremos alternativas adicionais, tá? Próximo. Seguinte, obrigada. Bom, aí fechamos essa parte de envio da reclamação, submissão, ajustes iniciais, vimos para a etapa de resposta. Então, quando o CIDR estiver convencido que uma reclamação ela vai ser elegível e vai estar dentro do escopo, a próxima etapa vai ser buscar uma resposta pela empresa membro da Bonsucro para o reclamante, né? E aqui vai existir um período de tempo, vai ser delimitado um período de tempo para ser feita essa resposta, tá? Lá no documento, explicando esse fluxograma, existe uma especificação para verificar se aquela reclamação específica, aquela violação, já foi identificada no processo de auditorias, no processo de certificação, tá? Quando for aplicável. E quando for o caso, quando algo já tiver sido feito ou endereçado em relação a essa reclamação por meio das auditorias, o que vai acontecer? O CIDR vai entrar em contato primeiro com a certificadora para buscar mais informações sobre essas auditorias anteriores ou auditorias em andamento. A certificadora vai compartilhar essas informações relevantes com o CIDR e também com a empresa membro que está sendo reclamada e o reclamante. Nesse estágio aqui, o reclamante, né, ele vai receber essa resposta e ele pode avaliar se as conclusões ou plano de ação que está sendo oferecido ali é adequado para endereçar a reclamação que ele fez, tá?
E aqui, o membro, a empresa membro da Bonsucro reclamada, né, ela vai estar envolvida em todas as etapas, ela vai ser envolvida tanto para buscar mais informações, quanto na resposta enviada ao reclamante, tá? E se, por fim, o reclamante não estiver satisfeito com as respostas da certificadora e do membro, o processo de reclamação ele vai para o próximo estágio, vai para a próxima etapa. Próximo, Celine. De resolução, que a gente chama de resolução direta, tá? Então, quando uma resposta foi dada lá na etapa anterior, pode ser que o membro tenha oferecido um plano de ação de remediação, um pedido de desculpas, ou outras práticas e abordagens, dependendo ali da situação. E aí, nessa fase aqui de resolução direta, vai ficar aberto para as partes optarem por resolver a reclamação diretamente entre si e sem a necessidade de uma intervenção adicional. Então, aqui seria a etapa em que resolvemos ou não resolvemos com base no que foi trazido até o momento. E se ainda tiver um desacordo, a gente passa para a próxima etapa e aí vai ser necessária a introdução do que a gente chama de mediador para tentar ajudar essas partes a alcançar um acordo, tá? Próximo. E aí entramos na etapa de mediação, e vai ser necessário introduzir uma figura chamada mediador, que vai trabalhar, né, com cada uma dessas partes, e aqui existe um prazo, dentro de um mês, para verificar se elas vão poder encontrar um acordo, né, amigável, sem que seja necessário fazer um julgamento formal em torno dessa reclamação. E aqui qualquer uma das partes também pode optar por rejeitar essa mediação, tá? Mas rejeitar também né, essa rejeição de uma tentativa de resolução aqui por meio da mediação, ela também vai ser levada em conta nos estágios finais aqui de decisão, tá? E por enquanto, aqui nessa etapa de mediação, a intenção é que ela seja conduzida, claro, de forma remota, por conta da situação que a gente vive de Covid-19, mas no futuro a gente pode ter outras opções de interação, tá? Próximo. Bom, então, como eu falei, aqui vai ter um período definido de 30 dias para que essa mediação seja bem sucedida, mas as partes também interessadas podem optar por querer estender essa negociação ou pedir recomendações de solução do próprio mediador, ou também solicitar que o mediador faça um julgamento entre elas, tá? E aqui nessa fase, o procedimento que a gente tem, ele foi projetado para ter uma boa flexibilidade para atender essas diferentes demandas, né, e circunstâncias que podem estar acontecendo aqui nessa etapa de mediação, tá? Próximo. Por fim, o mecanismo de denúncia ele vai garantir o fechamento de uma reclamação, mesmo que as partes não concordem diretamente ou com a assistência de um mediador. Então, é previsto que sim, se feche uma reclamação, mesmo que não haja ali um acordo entre as partes. E aí, na falta desse acordo, na etapa anterior de mediação, o CIDR vai nomear o que a gente chama de adjudicador independente, tá? Uma pessoa que vai ter uma função de analisar tudo que foi trabalhado até então, toda a documentação produzida em torno da reclamação, e esse adjudicador vai tomar uma decisão final sobre se houve ou se não houve uma violação do Código de Conduta da Bonsucro ou dos padrões de certificação da Bonsucro. Próximo. E aí vai estar aberto a essa figura, né, ao adjudicador, quem sabe, ir além e fazer recomendações para o board da Bonsucro em relação às sanções, né, contra essa empresa membro que está sendo reclamada ou ações corretivas que vão precisar ser feitas ali pelo membro. E isso pode levar tanto, nos casos mais críticos, né, a uma suspensão, uma expulsão da filiação à Bonsucro, ou tendo em vista que a Bonsucro é uma plataforma também de melhoria, pode ser que sejam sugeridas condições que vão ser cumpridas pelo membro por um período de tempo, né, na forma de ações corretivas, ou talvez pagamento de um valor para ajudar outras pessoas a ter as reclamações tratadas por meio do mecanismo, enfim, qualquer tipo de ação de melhoria futura, né. Tudo isso, essas recomendações e ações, enfim, vão ser revisadas pelo Conselho da Bonsucro, que pode aprovar ou modificar essas
essas ações se eles acharem necessário, tá? E aí a Bonsucro pode sim ter que monitorar isso em um certo período de tempo, tá? Mas ainda assim vai ser feita uma decisão pelo adjudicador se houve ou se não houve a quebra no código de conduta ou nos padrões. De qualquer forma, isso também ainda vai ser aplicada essa decisão. E a Bonsucro vai publicar no seu site informações gerais para todo mundo ver sobre todos os casos que vão passar, né, pelo processo de mecanismo de denúncia. A gente quer, nosso grande objetivo é ter isso de uma forma muito transparente, mas também apoiar esse mecanismo e tornar ele, com o tempo, um grande contribuidor, né, adicional e significativo para as boas práticas do setor, tá? E para fechar, o mecanismo de denúncias, ele pode parecer complexo, mas ele não é, porque ele é um conjunto aí de passos bem estruturados, com regras bastante específicas para dar maior efetividade ao processo, tá? E esse é o início da nossa jornada, tá? A gente desenvolveu essas regras do mecanismo de denúncia, também mapeamos todas aquelas outras opções para acomodar reclamações e denúncias que existem, preocupações, e a gente planeja também se envolver com uma rede, né, de organizações para promover isso cada vez mais, promover cada vez mais essas opções e construir um ambiente que, de fato, favoreça o reporte dessas reclamações, tá? Era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês, agradeço a atenção de todos, e agora acho que a gente também pode abrir para perguntas. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Iraci, como vai ser cobrado a divulgação desse mecanismo dentro das organizações certificadas e qual nível deve ser divulgado? A preocupação é que os trabalhadores devem usar o mecanismo da própria empresa e não usar o da Bonsucro em substituição. Ótimo, ótimo ponto, Iraci. O padrão de produção Bonsucro já prevê, né, já tem um requisito lá de construção do próprio mecanismo de denúncias da empresa, mas como está escrito lá no padrão, pode ser um mecanismo próprio ou pode ser um mecanismo terceiro, por exemplo, esse da Bonsucro, que também pode ser utilizado, tá? E aí pede-se que toda a comunidade de trabalhadores conheça, né, esse mecanismo, saiba como fazer uma reclamação e isso é verificado em auditoria, tá? Mas o fato de ser da própria empresa ou de terceiros, o padrão ele deixa aberto. Pode ser um canal, muitas empresas, né, tem o próprio canal de reclamação, o próprio canal de denúncias, mas o padrão ele dá essa flexibilidade de usar um canal também de terceiros, tá? Que é o caso da Bonsucro que está oferecendo esse canal também para os seus membros, tá? Então, canal próprio ou um canal terceiro oficialmente reconhecido, tá? E a gente também encoraja que antes de acionar o mecanismo de denúncia ou um canal de reclamações, tanto da própria empresa que está sendo reclamada ou da própria Bonsucro, que né, se tente acordar entre as partes, se tente ter um contato direto ali entre o reclamante e a empresa reclamada para tentar resolver isso, e isso aconteceria diretamente no canal de reclamação da própria empresa, tá? Então, esse caminho, ele geralmente é mais fácil. Tá? Não sei se eu respondo a sua pergunta, se não, você me avisa. Uma pergunta aqui, esse mecanismo deverá ser divulgado às partes interessadas da unidade certificada? Sim, também lá nesse mesmo requisito do padrão, que hoje, se não me engano, é o 581, posso estar errado, hein? Se a minha memória não falha, é o 581, ele vai falar de mecanismo de denúncia, e sim, a ideia é que haja uma disseminação do mecanismo seu próprio, ou aí, se você usar o da Bonsucro, entre as suas partes interessadas ali, entre a sua comunidade, tá? Para quem é certificado. Temos mais perguntas? Alguém gostaria de fazer algum comentário para erguer? Se alguém quiser fazer algum... tem alguém aqui. A Beth.
Beth, se você tirar o mudo do seu microfone, você vai conseguir falar. Tá. Alô, tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Não, me ocorreu só o grau de confidencialidade desse processo. Quer dizer, eu não sei se eu perdi alguma coisa pelo meio, porque eu tive uma certa dificuldade aqui na minha ligação, mas, enfim, reclamações, essas coisas podem ter boas intenções, às vezes não, ou às vezes pode até impactar negativamente um reclamado, né? Então, eu queria saber, assim, o grau enfim, de confidencialidade que esse processo tem. Como a gente falou, né, no site da Bom Sucro, a ideia é que esses processos que estão passando pelo mecanismo de denúncias, um resumo deles seja publicado, focando principalmente em quais são as soluções que estão sendo propostas, e isso de acordo com a política de privacidade da informação da Bom Sucro, né? A gente tem uma política de confidencialidade, a gente vai se ater aos termos, né, dessa política, e todos os membros que entram na Bom Sucro, eles automaticamente concordam, né, com essa política de confidencialidade da informação, mas esse resumo mais genérico, ele vai ser publicado. Então, eu não sei te falar quais são os tópicos, se já tem ainda uma estrutura de quais informações exatamente vão constar no site, mas com certeza uma descrição, né, dessa reclamação sucinta e focando principalmente nas soluções que estão sendo endereçadas, tá, Beth? Não sei se ficou claro. Ok. Ficou claro. Obrigada. O acesso a uma outra pergunta. O acesso a esse mecanismo seria via site da Bom Sucro, certo? Sim, Virgínia, tudo via site. Lá vocês vão ver todo o mapa com todas essas opções que a gente falou, desde a opção do próprio mecanismo, quanto as outras que a gente explorou, de enviar, aproveitar a pesquisa pós-auditoria, entrar em contato com as certificadoras, está tudo lá bem explicadinho e você vai conseguir se encaixar e buscar qual é a melhor opção para o seu caso, tá? Aí da Iraci, se é possível disponibilizar os slides para divulgação, acredito que sim, a gente vai mandar essas apresentações e também os webinars vão ficar gravados para todo mundo poder ter acesso depois. Aí, bom, mais uma pergunta. Apenas para confirmar, o reclamante deve ser membro ou qualquer terceiro pode realizar uma reclamação? Ótima pergunta, Mônica, obrigada. Qualquer pessoa pode realizar a reclamação, mas a organização que está sendo reclamada precisa ser membro da Bom Sucro, né? Então, não existe uma reclamação sobre uma organização que não é membro da Bom Sucro. Infelizmente, aí está fora do nosso escopo. Mas quem reclama pode ser qualquer pessoa, desde membros, não membros, qualquer pessoa da comunidade, do público, pode usar essas opções e o mecanismo de denúncias também, tá? Também a Celine, minha colega que liderou todo esse projeto, ela só fez uma observação aqui para mim. Lá no site do Bom Sucro, vocês conseguem ter acesso a todas essas opções. E para usar o mecanismo de denúncias, que é aquele que vai ser gerenciado pelo CIDR, é o CIDR que vai fazer todo o contato com vocês, com quem for reclamar. Mas o site do Bom Sucro tem o documento de como te levar até o CIDR e como fazer essa abertura da reclamação, tá? As informações estão todas lá. Tá? Beth, eu vi que você ergueu a mão de novo, eu não sei se é para algum outro comentário, a gente habilitou seu microfone, mas não sei se é não, mesmo. eu acho que foi assim. Não. Era... Tá. Obrigada.
Mais perguntas, pessoal? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Aqui no microfone. Bom, então, acho que encerramos. Vou pedir para a Celine colocar o último slide. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês. A gente vai estar deixando aqui na tela alguns contatos úteis para vocês. Então, para entrar em contato direto com o CIDR, lá no site da Bom Sucro tem esses endereços de e-mail também. Está aqui o e-mail deles para vocês. Qualquer informação genérica aqui sobre todo esse desenvolvimento, podem me escrever ou escrever direto para a Celine, minha colega. E sobre o projeto especificamente que a gente falou, o projeto Vozes dos Trabalhadores e da Comunidade, a minha colega Cristel que está endereçando esse assunto, tá bom? Muito obrigada a todos, que tenham um ótimo dia e um excelente final de semana. Um abraço a todos. Obrigada.